Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a Germana Lustosa, minha madrasta, e a Andréia Lustosa, minha irmã, advogada maravilhosa, falamos sobre tudo que passa nas nossas cabeças. E nós adoramos uma polêmica e assuntos controversos. Esses últimos dias, né, a gente tem aí um período ali de um mês, mais ou menos, o Brasil e os Estados Unidos têm falado sobre mudanças de acordo comercial, e houve uma carta que nem passou pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que chegou ao presidente falando um pouquinho sobre o tarifaço do Trump. O Trump deu uma enlouquecida, está fazendo um monte de tarifa de forma aleatória, sem passar, inclusive, por vários colegas de trabalho dele, né, pessoal de suporte, e a tarifa do Brasil foi a mais esquisita e exorbitante com relação ao percentual, 50% de tarifa. E aí tem as ligações políticas que a gente sabe, que a gente já escutou um pouquinho por aí, né, sobre essa ligação do Eduardo Bolsonaro a fazer pedido para o pessoal do Trump. Tem a questão do BRICS também, que existe algumas pessoas que falam que isso é para tentar enfraquecer a posição do Brasil com relação ao BRICS, e tem algumas outras coisas que são ditas por aí, e essas mudanças elas estão acontecendo constantemente, e eu queria chamar a Andrea para falar um pouquinho, começar falando que ela já começou atualizando a gente nos bastidores de algumas questões. Vamos lá, irmã, fala para gente quais são as últimas novidades desse tarifaço maluco do Trump. Então, a gente tem alguns profissionais, né, professores e pessoas da área de comércio exterior e tudo mais, já falando que a gente não pode chamar o Trump tão louco assim, com relação ao tarifaço, porque ele conseguiu fechar os acordos com a União Europeia, Japão, Indonésia, Reino Unido e outros lugares e outros países, fixando entre 15% a 20%, geralmente 20% em relação aos produtos que vão, né, desses locais para os Estados Unidos, e eles não vão ter uma contrapartida, e eles vão aplicar para os produtos dos Estados Unidos apenas 10%. Então, na verdade, está se dizendo, né, que ele ganhou, né, entre aspas, ganhou do passo. A União Europeia, a gente tem um problema muito grande ali, porque ela se meteu na guerra da Ucrânia e da Rússia, e mais prejudicou foi a própria União Europeia e vários países ali com relação à questão do gás, a questão do petróleo, né, de combustível, principalmente gás para época de seca e tudo, de frio e tudo mais, que principalmente, teve um impacto muito forte na indústria sobre isso. Então, você tem. E os primeiros lá atrás, quando começou a loucura, a gente chama de loucura do Trump com as tarifas, fez com que a União Europeia se aproximasse muito da China. A gente tem um problema energético muito grande aqui, né? Isso. Em grande parte da energia vem do gás da Rússia, né? E aí, o que aconteceu? Com relação à China, houve essa aproximação e a China é um dos grandes potências do mundo. Você teve agora o próprio Trump e os próprios Estados Unidos estão revendo, porque ele fez aquele tarifaço de acho que mais de 140%, acho que era 145% de tarifas para a China, que está sendo revisto, e ele está sendo, a notícia, né, isso a gente não sabe, que há notícia ainda de que vai sair dentro dessa faixa aí de 20% para os produtos americanos, com 10% para os produtos chineses, com contrapartida de 10%. Ainda, mas está sendo isso. Os Estados Unidos ainda têm ainda tem um impacto global muito grande, mas a gente vê que isso está muito ligado também à questão das guerras, né? Eu defendo sempre isso. Os Estados Unidos é o país que mais precisa de guerra no mundo para se manter na sua posição como vamos dizer assim, o grande guia do mundo. Esse grande guia já foi o Reino Unido, né? A Inglaterra lá atrás, não é mais, né? Que era o que sobrou só o Commonwealth lá, mas não é mais, mas já foi. Não tem um filme que eu acho até fantástico, que fala muito sobre essa questão do impacto da guerra para a questão financeira e por que a importância de manter a guerra no mundo, várias, não precisa ser só grandes guerras como está acontecendo na faixa de Gaza, como aconteceu agora Irã,
você tem isso também em questões menores, países africanos, essa manutenção, que você acho que é o Senhor das Armas, acho que é o Senhor das Armas o nome, que é com o Nicolas Cage, que faz uma coisa assim, e no filme fala exatamente isso, ele é perseguido por um oficial, um oficial da polícia lá, do serviço lá americano, ele é condenado e ele, quando ele fala assim, não, você destruiu minha família, você destruiu assim, mas eu trabalho para o mesmo governo que você trabalha. E você me prendeu hoje e amanhã eu vou estar solto vendendo armas para outros países porque é o meu trabalho para os Estados Unidos. E é exatamente o filme Ele é um acaba lobista, né? Esse e filme é muito bom. e o Ele é um filme lobista. acaba com isso. Então, voltando lá para a questão das tarifas. Houve uma mudança do Trump com relação aos outros países. A União Europeia ela vem declinando, assim, desde a Segunda Guerra Mundial a gente vê um declínio houve um momento ali que estava muito bem. A Alemanha ficou muito bem, principalmente com a Merkel, né? E agora a gente vê um declínio bem grande. Houve um prejuízo enorme, principalmente depois da guerra da Ucrânia e Rússia. E os Estados Unidos está tentando ali, né, se manter. Essas tarifas também, porque assim existe um protecionismo muito grande em relação ao agronegócio europeu. Eles têm, com relação ao próprio Estados Unidos, também tem esse protecionismo. O café brasileiro, em grande parte, ele vai para os Estados Unidos, né? A nossa exportação vai para os Estados Unidos e outros lugares, mas vai muito para os Estados Unidos. Só que a gente tem como fazer isso, relocar essa exportação. Lógico que isso leva um tempo, mas você tem como relocar se você pensar no próprio BRICS, né? Se você pensar na China, se a gente pensar no Oriente Médio, né, nos países que compõem ali o Oriente Médio, que a gente tem, por exemplo, a nossa produção de frango vai para o Oriente Médio. Então, a gente tava vendo esses números, né? Inclusive, uns números um pouquinho diferentes do que você falou, às vezes eu tô lembrando errado, mas os números são que a nossa exportação para os Estados Unidos é mínima. Se eu não me engano, é menos de 10% a parte que a gente exporta para os Estados Unidos. É claro que impacta muito a nossa agropecuária, né? Mas, de qualquer forma, com relação à economia brasileira, o impacto não é tão grande assim. Não faz sentido isso, né? E o Trump está declarando mesmo uma sabotagem, né? Um boicote ao Brasil. Ele está declarando que ele realmente quer sabotar a gente. E a gente tem aqui as notícias que chegam aqui são um pouquinho diferentes das que chegam aí, né? Por exemplo, aqui a gente está falando muito sobre essa questão de Israel e o quanto isso impacta, né? E o quanto é absurdo o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? É um genocídio, não é uma guerra mais, é um genocídio, né? Já mudou de campo, já tem muito tempo. E então a gente sabe desses impactos, e com relação às notícias do Brasil, né, o que chega são de notícias internacionais mesmo. Então, o BRICS, ele está com uma perspectiva muito forte, ele está pequenininho ainda, perto do que ele pode ser, em uma perspectiva de troca de moeda, então, de troca de moeda como ancoragem de valor internacional. O que significa? Em vez de a gente guardar dólar, fazer câmbio, né, fazer vendas internacionais dentro do dólar, que é o que manda hoje, né, e que estrutura os Estados Unidos como o principal país, eles estão querendo fazer trocas em outras moedas. Ainda não foi decidido exatamente qual moeda e como que vai ser. E isso, né, isso atinge profundamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles perdem a hegemonia se eles perdem esse capital, que é realmente que as transações internacionais são feitas em dólar. Então, isso gera um impacto muito grande. Então, para mim, do meu ponto de vista daqui, que tem um recorte de notícias muito específico, que é diferente do daí, é incrível como isso acontece. Não chegam as mesmas notícias no aparelho celular, pra vocês terem ideia. Aham. É um recorte muito específico. Para mim, parece muito mais que o posicionamento do Trump tem a ver com o BRICS e com o posicionamento de poder que o Brasil tem dentro do BRICS do que necessariamente com qualquer outra coisa. E aí ele Isso, está usando mas como desculpa o posicionamento político do Bolsonaro para não fazer tem isso. nada a ver com Bolsonaro. O que eu também, pelo que eu até conversei, né, com as pessoas e tudo, o que todo, assim, as pessoas que entendem mais, que estudam mais sobre isso e tudo,
todos acham que é a questão do BRICS mesmo. Gente, vocês têm, É uma ameaça muito grande, né? vocês têm que pensar o seguinte: com as retaliações que fizeram para a Rússia, né, por conta da guerra da Ucrânia, porque havia um interesse econômico dos Estados Unidos na Ucrânia. Por isso Sim. que toda, né? Aí, vai, não vai, assim, tá essa confusão toda até hoje por conta dos Estados Unidos. Desculpa. Mas aí a gente tem o BRICS, e isso só veio fortalecer o BRICS. Essas loucuras do Trump do início só fortaleceram mais ainda a China. Eu sempre converso, eu não sei se eu já comentei aqui em algum outro programa, mas eu sempre converso. Quando o Putin invadiu a Ucrânia, ele já tinha um acordo comercial feito com a China para mandar gás e petróleo. Já tinha um gasoduto pronto, eles já estavam na segunda fase, eles já estavam fazendo um novo acordo para aumentar isso. Então você tem. E aí você tem os dois médicos que tem um viés, às vezes, contra os Estados Unidos, aquela questão assim, com o seguinte pensamento: ninguém me garante que daqui a pouco não sou eu que os Estados Unidos vai botar na louca e vai querer me botar represálias, como ele fez, né, com o Irã agora. Então, assim, ninguém me garante. O que eu vou fazer, então? Eu já vou... houve, né, essa leva de países que entraram no BRICS, o BRICS aumentou, e isso faz com que os Estados Unidos, os mercados já não são o agronegócio, o foco do agronegócio brasileiro hoje em dia não é mais, nunca foi os Estados Unidos, nunca foi a Europa, porque todos os dois têm um sistema protecionista muito grande com relação às suas produções, então nunca foi o foco. Eles sempre dão alguma desculpa, mas nunca foi o foco. Então, assim, eles estão focados. E você tem que entender que a China fez um dos maiores portos marítimos do mundo, foi construído, acho que é Peru, pela China, que é privado, para poder passar, porque aí eu não preciso passar pelo Canal do Panamá, eu não preciso passar por um monte de lugar, e sai assim, eu pego a produção da América do Sul, principalmente o Brasil, levo, sem precisar passar por outros lugares. Então, tudo isso está. E a moeda, que o Putin saiu lá com a foto da moeda, depois ele disse que não tinha moeda, mas agora eles estão voltando a essa discussão da moeda. E é onde vai ter. Aí a desculpa é a questão política, a desculpa é a questão que a gente tem uma repressão pelo Supremo. Nós não temos repressão pelo Supremo, principalmente com relação à questão de fake news, né? Que é assim, temos uma censura. Não existe censura. A gente tem uma Constituição Federal, o Marco Civil da Internet, a gente tem dados, a gente tem uma legislação vasta que, né, nos garante para garantir ali o Estado democrático de direito e a imagem individual das pessoas, e que, por exemplo, torna inviável a rede social do Trump no Brasil. E, inclusive, é estudado pela Europa para aplicar do mesmo formato que foi aplicado no Brasil, porque foi muito bem aplicado. A gente precisa proteger as nossas redes. Isso é necessário para a gente manter uma democracia e uma sociedade saudável. A gente tem uma discussão agora, que teve um julgamento recente, importantíssimo do STF, sobre o Marco Civil da Internet, o artigo 19, que é ampliando a responsabilidade das Big Techs, né? Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todos eles. Deixa eu falar aqui. O que eu vi assim, de notícia, né? Confirmando isso que a gente estava falando, que a Andrea falou e você, saiu na BBC News. Tarifas de Trump são megalomaníacas e não afetam o Brasil tanto quanto ele espera. Silenciei ela, vai. Até ela voltar. Deve ter dado problema na internet dela. Então, mas exatamente isso. Não impacta o Brasil desse tanto. Pois né? é. Existe sim o impacto, porque, né, sempre existe. Claro. Mas ainda assim é um impacto bem menor do que a gente espera. A gente sente o impacto dentro, principalmente da exportação agrícola.
né? Porque é ancorado em dólar algumas vendas. E aí, com essa tarifa, a gente tem toda a parte comercial impactada por conta disso. Mas, efetivamente, os Estados Unidos é muito pequenininho, menos de 10%. Eu não lembro exatamente quanto é, mas como é cliente nosso, né, desse tipo de compra, é muito pouco. E, ao final, quem paga os impostos são os americanos, né, lá da Norte América, Isso, quem vai porque pagar são vai impactar no eles. preço do produto deles, porque eles não conseguem produzir o que a gente consegue produzir, né? Então, Mas vai ser aí, é pior para eles do que para a gente, na mas verdade. aí foi o que saiu também no InfoMoney. Atenção comercial e diplomática. Disse que essa ataque do Trump ao Brasil está saindo pela culatra. Isso foi o que o Washington Post falou. Entendeu? Porque as coisas encarecem. Eles vão começar a. Se o Trump continuar fazendo esse tarifaço, a consequência econômica é a inflação dentro dos Estados Unidos. Eles vão começar a sentir impacto inflacionário lá. E aí isso é um problema Exatamente. para eles, né? E aí ele vai ter que lidar com uma população revoltada com ele. Revoltada. E aí, eu vi também pessoas comentando, cientistas políticos, dizendo que o Lula, aqui no Brasil, vai ter que ficar agradecido ao Trump. Porque o Trump, com essa história aí de Bolsonaro, que eles estão ligando o tarifaço ao Bolsonaro, o que não tem nada a ver, mas eles estão ligando isso. A E direita aí brasileira, na as, verdade, na verdade tem a ver. ter Já já eu entro nisso. problemas no Brasil, lógico, por exemplo, a Federação das Indústrias aqui do Ceará já anunciou que com o tarifaço vai atingir 9 mil empregos. Então, deixa eu só, vou só voltar e explicar um pouquinho por que que liga um no outro, e aí a gente volta para essa questão do porquê que a direita brasileira está culpando o Bolsonaro do problema do tarifaço. Por que que liga um no outro? Porque realmente existiu um pedido de pessoas politicamente expostas do Brasil para isentar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do julgamento político. Então, do julgamento legal que ele está, que é o pedido de anistia. Então, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, algumas pessoas chegaram lá nos Estados Unidos, entraram, fizeram um pedido, né? E chegou ao Trump esse pedido. E isso, por si só, é um problema A seríssimo, Andrea porque... está nos bastidores, com licença. Ah, tá. Vou colocar ela aqui de volta. Isso por si só é um problema seríssimo. Por que que é um problema seríssimo? Porque ele está declarando que quer intervenção dos Estados Unidos. A gente está falando de políticos brasileiros que deveriam proteger o Brasil. Eles estão declarando que querem intervenção dos Estados Unidos sobre as leis do Brasil, né? Sobre que é os Estados Unidos acima das leis do Brasil. Quer que os Estados Unidos mandem no Brasil. Isso é um problema que a gente define de relação internacional seríssimo. Então, sim, existe essa ligação. Eu não acredito que isso foi o suficiente para o Trump fazer o tarifaço. Na verdade, eu acredito que o Trump só está usando isso como desculpa, porque ele está usando como desculpa para intervir, porque ele não tinha como outro posicionamento, assumir que está com medo do BRICS, por exemplo, alguma coisa nessa linha, né? Então, o Trump usou isso como referência, né? Como desculpa para tentar interferir aqui. De qualquer forma, o que os políticos brasileiros fizeram é totalmente legal, né? Realmente uma cisão da legislação brasileira, principalmente pelo fato de que eles são pessoas politicamente expostas, são pessoas importantes para a nossa política, né? Então, isso é um problema seríssimo. O primeiro ponto. O segundo ponto que eu falei que eu ia explicar, o que acontece? A direita brasileira, que tem um vínculo muito grande com essa questão de exportação e importação, então, geralmente são industriais, geralmente são o pessoal da agrícola brasileira, né, da agropecuária em geral, eles têm muita transação em dólar. Então, quando o dólar está num valor bom, alto, eles têm esse valor de exportação, eles lucram com a exportação. Quando o dólar cai, eles têm problema com a exportação, eles começam a lucrar Pode ser a menos. Andrea está nos bastidores. Não, não tá não. Eu acho que a internet dela tá ruim. E aí, o que que acontece?
agora que teve esse tarifaço do Trump, provavelmente uma parte dessa população, principalmente da agropecuária, que apoiava muito o Bolsonaro, está se sentindo atingida. Os lucros deles estão sendo impactados, e aí eles estão, como o Trump usou o Bolsonaro como desculpa para aplicar o tarifaço, eles estão relacionando o tarifaço ao Trump. E o Lula, gente, para quem estuda um pouquinho de política, sabe que o Lula nunca foi de extrema esquerda. O Lula sempre foi centro. O Lula sempre deu um posicionamento, né, que tem um posicionamento um pouco liberal, sim. Então, o Lula, ele tem essa proteção com relação às empresas, ele negocia com vários campos, né, de direita e de esquerda aqui do Brasil e com várias indústrias. E aí o Lula, ele continua se posicionando dessa forma, negociando com as empresas, mesmo o pessoal falando que ele é de esquerda, de extrema esquerda e não sei o quê. Ele continua mobilizando e dando suporte para esse pessoal. E o que o pessoal da indústria, né, do comércio, né, exterior ali, tá percebendo, né, da agropecuária, que o Bolsonaro, ele está fazendo o que for para se safar. Não importa se vai ter um problema muito grande para a Prejudicar. economia brasileira, para a política brasileira, se vai impactar em algum nível de guerra e se vai impactar o lucro desse pessoal de direita, que já está impactando. Sim. E o Lula, não. O Lula, ele está tendo uma visão mais ampla do país. Ele está protegendo o país em si, independente do posicionamento político dele, se ele é mais da ala da esquerda ou da direita. Não estou falando disso. Eu estou falando que o Lula, ele continua cuidando dessas questões, tá? Então, quando coloca na balança um e outro, você não vai escolher a pessoa que está literalmente pedindo uma intervenção de outro país e está trazendo problemas econômicos só para se salvar de um julgamento político, de um julgamento legal. Bastidores. Agora, os bastidores. Uai, cadê? Peraí. Ela não tá aparecendo aqui pra adicionar no palco. Mas nem tá tão boa essa gravação, não queria perder. Nem eu. Aí, foi, voltou. Foi. Gente, olha, eu mudei o dispositivo porque o celular deu pau aqui. E a minha internet, eu devo agradecer a Neoenergia Brasília, Distrito Federal, e a Vivo, que são duas porcarias, né? Mas vamos lá. Não posso falar que são porcarias. Deixa eu só concluir que eu falei um pouquinho enquanto você estava. E assim, eu vou até pedir desculpa, gente, que eu tô com um probleminha, tô escutando muita coisa em espanhol e inglês, eu tô com um probleminha com o vocabulário em português. Eu não sei se vocês perceberam, dei uma travadinha aqui, eu senti. Pessoa que é palestrante, quando perde vocabulário, assim, tipo, sente que dá uma travadinha, se percebe na hora. Então, só para fazer esse disclaimer aí, desculpa aí se eu usei alguma palavra aí errada, mas só explicando essa situação. Estava falando, irmã, dessa questão do pessoal de direita estar um pouquinho chateado com o Trump agora e do impacto que tem tanto nessa questão de indústria quanto agropecuária, essa questão do tarifaço. Isso. Não foi? Acho que foi. E aí, continua. O que você estava falando, Day? Não, eu já até me perdi, mas assim, o que eu estava comentando é a questão do BRICS, que realmente impacta, e a questão também que está impactando muito, que o do Trump em relação ao Brasil, é a questão desse controle maior das redes sociais, que a gente tem aqui muito forte por conta do nosso direito individual, né? A de proteção ao Estado Democrático de Direito e isso. Porque os grandes estudiosos da democracia já trazem que as redes sociais andam ao maior mal à democracia atual. Isso assim. Então, tudo isso está impactando. E aí você tem essa guerra, porque o Zucker, sei lá, o do Instagram, lá, o do Facebook, ele tentou... Ele mudou a política nos Estados Unidos sobre essa questão de controle do que é publicado, e aqui não teve. Então, assim, as tarifas do Trump têm eles estão preocupados com o BRICS, eles estão muito preocupados com a China, muito. E a diferença que você tem entre a China e um outro país, como os Estados Unidos, porque os Estados Unidos você vai ter um governo que vai ter 5 a 10 anos, né, se tiver uma reeleição,
e você vai estar, ele ali vai estar fechado, né? Porque é aquela política ali, se mantiver o mesmo partido, você continua assim. Se você não tiver o mesmo partido, assim. E a China, ela faz plano para 50 anos, 30, 40, 50 anos. Tendo o presidente lá, o atual ou outro que o suceder, o que vai valer é o plano que foi determinado pelo partido, né, chinês, né, pelo Partido Comunista Chinês. Então, você tem tudo isso, que faz uma diferença muito grande. E quem mora... e aí o Trump está muito preocupado com a China, porque hoje a China ela tem um poderio militar muito maior do que ela tinha há décadas atrás. A China tem um porta-aviões que é muito mais potente do que o mais potente dos Estados Unidos hoje. Então, você tem uma tecnologia chinesa muito maior. Então, isso já traz um impacto e uma insegurança. E você tem a China alastrada pelo mundo, né? Assim, com impacto relevante que foi visto na pandemia. Quando a China fechou e todos os países fecharam, o mundo sentiu o impacto de não ter a China mandando seus materiais e tudo para o resto do mundo. Ficou lá comprovado. Então, assim, o tarifaço do Trump, ele não é loucura da cabeça dele, a forma como ele externa parece loucura, mas não é loucura. É tentando manter a hegemonia americana. Dos Estados Unidos. Tem algumas coisas que são loucura, desculpa, eu discordo disso aí. Tem umas coisas que são, viu? Não, calma. Ele é doido. Não estou dizendo que ele não seja doido, mas eu estou dizendo existe uma coisa, vamos assim, existe um norte atrás daquela loucura ali. Porque o Biden também não era muito diferente, não, gente. O Biden já estava com o seu Alzheimer, sua demência ali durante Você viu isso? Que o filho dele declarou que ele tomou Zolpidem antes de fazer o debate, por isso que ele ficou daquele jeito? Zolpidem de quê? Antes de entrar no debate? Porque saiu o A Biden Germana saiu sabe das que isso eleições por causa significa, do já debate. tomou Zolpidem. Mas eu não tinha essa loucura, não. Não, gente, O Gabriel mas tinha, né? Você toma para dormir, você não toma para ir pro debate. Não existe isso não, porque depois que ele saiu, já foi dito, né, pela mídia, que ele já estava num processo de demência quando ele estava na presidência. Eu estou falando que o filho dele fez esse apontamento e quem conhece, quem toma Zolpidem, sabe que fica meio louco mesmo. Quem conhece, fica... Você tem que tomar e ir dormir. Você não pode... Mas eu não... Mas é isso, né? Já foi também. Gente, vamos encerrar? Vamos, acho que a gente conversou bastante, foi bom, né? Qualquer dúvida, manda aí pra gente, outros assuntos, manda que a gente quer saber mais. Curte, comenta, compartilha. Vejo vocês até a próxima semana. Beijinhos! Beijo!